O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Passemos para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Coluna aberta. El Salvador aprova julgamentos coletivos. O Congresso salvadorenho, né, que é controlado pelo Nayib Bukele, e que da última vez que tentou agir de forma que o Nayib Bukele não gostasse, ele entrou com soldados e cercou o lugar, autorizou, né, uma medida que vai permitir julgamentos coletivos de até 900 pessoas. Lembrando que essa medida não é do Executivo e sim da Procuradoria. Isso. Que também está aparelhada pelo buquelismo. Buquelismo. Boa. E agora, pessoas que supostamente pertencem ao mesmo grupo criminoso, da mesma área, ou atuarem o mesmo crime, poderão ser julgadas coletivamente, tá? Assim, abro aspas, tá, para o vice-presidente do Congresso, citado pela Reuters, Guilherme Gallegos. Lembrando que foram 67 votos favoráveis, sendo que o Congresso tem 84 membros. Assim, o Ministério Público não terá que apresentar provas individuais contra os membros de gangues em um processo judicial penal. Isso tornará mais fácil para os tribunais processar os infratores. Tá? Ela vai permitir prisões de até preventivas, né, pré-julgamento, de até 2 anos, tá? E penas para mandantes de crimes também foram aumentadas, de 45 para 60 anos de prisão. Tá? Lembrando que desde que o plano de controle territorial foi posto em prática em março do ano passado, são mais de 70 mil pessoas que foram detidas neste período. Pois é, e nós já tivemos diversas mortes dessas pessoas detidas, muitas delas, inclusive, sem acusações formais, segundo a Human Rights Watch. Tá? Que antes que alguém fale assim, porque né, o Bukele, ele tem se tornado cada vez mais uma referência, um ídolo de alguns setores políticos brasileiros, né? E a Human Rights Watch, ela passa muito longe, tá, gente, de ser uma organização comunista, alguma coisa. A Human Rights Watch, ela é inclusive muitas vezes acusada, na verdade, de ser ligada, né, ou, digamos assim, submetida, entre aspas, né, aos Estados Unidos, né, aí ela recebe por conta do financiamento, enfim, a Human Rights Watch, ela recebe paulada de tudo que é lado e dá para fazer várias discussões pertinentes e tal, mas o fato ela passa longe de ser uma organização, né, enfim, como algumas pessoas tentam pintar quando lhe é conveniente, no caso do Bukele, né. E aí eu acho interessante a gente mencionar o seguinte, né? A gente já fez aqui todas as críticas, né, ao Bukele, a gente tenta fazer a contextualização do que acontece em El Salvador, até para os nossos ouvintes. Se algum ouvinte nosso continua gostando do Bukele, continua apoiando o Bukele com toda a nossa contextualização, isso é outra coisa. O que a gente tenta... Muda para El Salvador. Mudou, vai para Cuba, vai para El Salvador. Né? O ponto é você não ser feito de idiota, tá? É você dizer, gosto do Bukele sabendo de todo esse contexto, né? Aí são dos 500. Então nessa coisa de, né? Então cercou o parlamento com tropas, aparelhou a corte, aparelhou o judiciário, reprimiu a oposição, instaurou um estado de emergência, né, eufemístico estado de emergência para suspender os direitos de realizar encarceramentos em massa, né,
muitos deles sem o devido processo legal, e aquela coisa, né? Mas El Salvador não tem muitas gangues, tem muito crime organizado? Tem, não tem dúvidas disso. Tá? A questão é que tem muito inocente pagando pato também. Enquanto, ao mesmo tempo, o Matias já trouxe informação aqui da própria, de pessoas, inclusive, que circulam por ali, de que as lideranças das gangues, como têm acesso a dinheiro, como têm contatos políticos, estão ali, tão de boa, né? Enfim, então assim, feito todo esse contexto, é interessante mencionar que eu, Felipe, particularmente, considero uma lei desse tipo absurda, né? Porque, como o próprio vice-presidente do Congresso disse, você não precisa mais apresentar provas individuais. Você pode falar, olha só, né? O Matias, ele tinha o esquema dele, e o Felipe contra o Matias toda semana, o Felipe é amigo do Matias, o Felipe conhece toda a família do Matias, o Felipe tava no esquema também, vou prender o Felipe também. Outro exemplo hipotético, o Juanito frequentava a birosca do Pablo. Por que Juanito e não Juan? Não sei. Porque... O Juanito é baixinho. Tá, enfim. O Juan frequentava a birosca do Pablo toda semana, foi preso e daí o Pablo vai responder junto. Então, então assim, é um absurdo, mas não é algo inédito, né? E você tem os casos dos Estados Unidos sob a chamada RICO Law, né? E quando eu vi essa notícia, eu imediatamente lembrei da RICO Law, que é a Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, que foi a lei criada nos anos 70, especialmente para tentar pegar integrantes da máfia, e que depois virou uma arma generalizada. Talvez o exemplo mais familiar sobre RICO Law, que as pessoas possam, né, ter em contato, mas eu já vou trazer um outro exemplo que é muito interessante. Mas o exemplo que as pessoas vão ter contato, menos o Matias, porque o Matias não gosta dessas coisas, é nos filmes do Batman, do Christopher Nolan. Quando o Harvey Dent, antes dele virar o Duas Caras, né, ele indicia toda a máfia sob essa RICO Law. E aí você tem toda aquela discussão do tipo, se descobrirem que o Harvey Dent virou um bandido, virou um cara malvado, né, óbvio, é a lógica dos quadrinhos, mas é pra ilustrar. Isso vai anular todos aqueles julgamentos. Então, ao mesmo tempo, você cria também uma fragilidade jurídica. Mas tem um caso que é relativamente famoso nos Estados Unidos, que foi o caso contra os Hells Angels, né? Os Hells Angels são um dos mais conhecidos, né, motoclubes dos Estados Unidos. Hoje em dia, salvo engano, eles são ilegais, né, nos Estados Unidos, e colocam que eles teriam ligações, né, que eles realizariam atividades criminosas, que eles seriam, né, tem os episódios de violência, tem lá o show dos Rolling Stones, por exemplo. E o que acontece? Quando pela RICO Law, eu tenho um documentário sobre isso, agora não vou me lembrar o nome, mas pela RICO Law, tentaram enquadrar todos os integrantes de uma sede local dos Hells Angels. E aí, no julgamento, a própria promotoria não conseguia mostrar coisas do tipo, olha só, vocês têm alguma ata de reunião nossa que tenha falado em tráfico de drogas, que tenha falado em contrabando de armas? Não tem. Não tem nada oficial que ligue, né, o clube às atividades criminosas. E a gente está falando de um clube de motociclistas, de um motoclube, claro, que é ligado ao mundo do crime organizado, enfim, bababá. Mas assim, a Mara Salvatrucha, gente, elas não tem carteirinha, sabe? Não tem o número do sócio, entendeu? Que você pode conferir todo mundo que é integrante ou não da gangue. Apesar de supostamente ser a maior organização criminal do mundo em número de membros. Pois é, como é que você faz esse controle? É uma estimativa. Então... Então, inclusive, só complementando, Felipe, o ministro de Justiça e Segurança, o Gustavo Villatoro, ele catalogou, né, as duas principais pandilhas do país, né, como organizações terroristas, e ele até ironizou, né, os nomes, porque ele chamou a Mara Salvatrucha de Loucos Salvatruchos
e a Mara Deseotio, né, que também é conhecida como Sureños, de Tiny Locotes Sureños. Então, né, você falou pandilhas, né? Pandilhas é gangue, gangue, né? Só pro nosso ouvinte mais novo, mais recente, enfim. Então, acho que o ponto interessante de trazer para o nosso ouvinte é que, assim, é mais um passo, né, do governo Bukele nessa repressão das gangues e muitas vezes passando por cima de direitos individuais, mas também não vamos fazer uma crítica, não dá para reduzir a crítica também Viz, é coisa de republiqueta de bananas, né? Porque, por exemplo, os Estados Unidos fazem a mesma coisa, então você vai criticar um, tem que criticar o outro também. Mas os sistemas jurídicos são diferentes. Podem ser, tudo bem. Enfim, contextos diferentes. Mas esse tipo de procedimento não é algo inédito. Isso não quer dizer que ele seja algo saudável, isso não quer dizer que ele seja algo proveitoso, e principalmente ele pode levar a um cenário de insegurança jurídica, né? Por quê? Porque você vai ter, novamente, pessoas inocentes que podem ser condenadas criminalmente sem provas, e também você vai ter os casos, né? Aí vamos tratar o Batman do Christopher Nolan como se fosse vida real, né? E se um desses julgamentos você mostra ali que você teve, sei lá, você teve alguma violação do devido processo legal, que alguma prova ali foi plantada, por exemplo. Uma prova plantada contribuiu para a condenação de 100 pessoas. E aí, por conta disso, você vai ter a libertação dessas 100 pessoas. E dessas 100, dentro dessas 100, você de fato tinha pessoas ali, criminosos, perigosos, que cometeram de fato crimes ligados às gangues. Em nenhum momento, nem eu, nem o Matias, o Matias fala do assunto das gangues da América Central aqui desde o início do podcast, tá? Ele já trouxe lá o contexto do Bill Clinton, enfim. Aí, desde o Fronteiras Invisíveis sobre a guerra do futebol entre El Salvador e Honduras. Que foi um dos primeiros. Então, assim, não se trata de negar a existência dessas gangues, o poder dessas gangues, o poder do crime organizado na América Latina, tá? Se trata de apontar que o governo de El Salvador está atropelando os direitos humanos mais básicos, os direitos individuais mais básicos, em nome dessa, entre aspas, guerra às gangues, e isso vai gerar um preço mais alto, seja daqui a pouco, seja lá pra frente, tá? Mas nesse caso, novamente, não dá para ter uma crítica rasa do tipo, isso é coisa de ditatorzinho latino-americano, isso é coisa de paiseco latino-americano. Não, a gente também tem lá a maior potência militar do mundo, a maior potência econômica do mundo, e muitas vezes tida como uma referência mundial de democracia e direitos humanos, tem uma lei parecidíssima, que permite que você julgue pessoas conjuntamente, né, pelas suas associações, sem ser de forma individual, e essa mesma lei já gerou também reveses, já gerou problemas, tá? Eu fiz as brincadeiras com Batman, mas o caso dos Hells Angels é um caso concreto, é um caso real, e teve vários outros julgamentos, teve os julgamentos da máfia também, né? Porque, repito, essa lei foi criada... Que, inclusive, catapultou a carreira do Rudy Giuliani. Essa coisa do linha dura, né? Intolerância contra o crime e tal. Rudy Giuliani, que, por sua vez, é amigo do Adam Sandler. E, então, tudo remete a Adam Sandler. Mas são questões que não podem ser deixadas de lado, não podem ser abandonadas. Porque, novamente, você abre precedentes muito perigosos, tá? Nós estamos falando de um estado de emergência nacional, ou seja, um estado de exceção, tem mais de um ano já, tá? E aí agora estamos falando de 900 pessoas poderem ser indiciadas conjuntamente, tá? Por quê? Qual vai ser o critério para essas pessoas serem indiciadas conjuntamente, tá? Lembrando que aqui na Justiça Brasileira tem um caso bastante sensível, né, sobre uma ação coletiva, que é justamente o caso do Carandiru, no qual os policiais não podiam ser julgados por uma ação coletiva.
Eu não sou familiarizado com o caso, então eu tô te ouvindo. Não, digo, no massacre do Pavilhão 9, Sim, no Carandiru, em 92, enfim, tentaram justamente fazer uma ação coletiva, mas que esbarra justamente nos limites jurídicos. E os policiais foram julgados individualmente. Sim, e não conseguiram justamente atribuir a culpa por falta de testemunhas. Então, ainda tem essa, né? Enfim, então é mais um episódio aí, né, nessa trajetória extremamente questionável do Nayib Bukele. E lembrando, Nayib Bukele já registrou a sua candidatura à reeleição, sendo que a Constituição salvadorenha terminantemente proíbe isso. Tá? Enfim. E curioso, né, que o partido dele chama Nuevas Ideias. E eu não sei como ele ainda não tentou mudar para alguma sigla NB, assim, né? Tipo. Novas Buenas. Novas Buenas Ideias. Pois é. Patrocínio Bueno Wines. Mas de El Salvador nós vamos mais ao sul, vamos para o Equador, né? Continuando infelizmente no assunto violência, no assunto violência organizada, né? Lembrando que o Equador, né, nós teremos eleições gerais no Equador agora em agosto, tá? Dia 20 de agosto, né, por conta do dispositivo da morte cruzada, né, que foi acionado pelo Guilherme Lasso. E nessa semana tivemos, né, alguns episódios de violência, né, 2 deles principalmente. Né? No dia 23, tá, o Agustín Intriago, de 38 anos de idade, ele era prefeito de Manta, reeleito, tá? Ele foi Manta, uma cidade portuária no Equador. Eu estou mencionando a questão portuária porque, vamos lembrar, o principal foco de confronto entre gangues no Equador é o Porto de Guayaquil. Por quê? Porque o Equador não é nem produtor, nem um grande produtor, nem um grande consumidor de drogas. Mas o Equador hoje é um grande ponto de transporte de drogas. Tá? Sejam drogas produzidas em países vizinhos como a Colômbia e que do porto vão para o México ou Estados Unidos, e também para carregamentos de opiáceos que chegam da China e de lá vão para a América do Norte. Então, o prefeito da cidade portuária de Manta, Agustín Intriago, de 38 anos de idade, ele foi assassinado. Tá? Outras 4 pessoas ficaram feridas, ainda não se sabe exatamente o motivo da morte, porém é muito provavelmente ligado, né, ao confronto, né, à disputa entre os dois principais grupos criminosos equatorianos pelo controle da estrutura portuária do país. Depois, no dia 24, nós tivemos uma série de rebeliões em presídios em Guayaquil que deixaram 90 agentes penitenciários reféns. O estopim das rebeliões foi o fato de que, no final de semana, um confronto em uma dessas prisões deixou 6 detentos mortos. Tá? Lembrando, desde o início de 2021, tá, nós já tivemos mais de 400 detentos mortos no Equador, especialmente em confrontos entre eles. Tá? O presidente Guilherme Lasso decretou um novo estado de emergência e colocou o exército, tá, nas ruas para controlar a situação e também tentar debelar, né, as rebeliões. As rebeliões chegaram ao fim, tá, com 31 detentos mortos e 14 pessoas feridas, especialmente na penitenciária do Litoral, que foi tomada por uma operação tanto da polícia quanto do exército, que contou com 2.700 agentes e militares. Tá? Então, mais um episódio, né, de violência no Equador.
infelizmente ligado também à gangue e também ao tráfico de drogas. Né? Lembrando que o tráfico de drogas em El Salvador ou no Equador não é para vender drogas para essas pessoas. O tráfico de drogas nesses países é para vender drogas para um outro país muito mais rico, muito maior ao norte. E são entrepostos, no caso, né? É, exatamente. Não são nem produtores de droga. Né? Você tem ali alguma produção, especialmente de cannabis no Equador e tal, mas nada de grande volume, enfim. Aí começamos a nossa travessia pelo Pacífico, meu caro Matias. Começando pelo fato de que o primeiro-ministro de Fiji, o Sitiveni Rabuka, cancelou uma viagem programada à China. Tá? E inicialmente, né, comentou-se ali que poderia ter sido, né, por uma questão política, aproximação, né, aquela disputa entre China e Estados Unidos, por influência na Oceania, por influência no Pacífico. Porém, ele mesmo postou um vídeo, tá, nas suas redes sociais, usando uma camisa manchada de sangue, ele com um curativo na cabeça, afirmando que ele sofreu um tombo em sua residência, tá? Bateu a cabeça, teve ali um episódio de tontura, né? Não sei se chegou a ter uma concussão, e então teve que cancelar a visita. Uma visita que ocorreu foi a do Antony Blinken, o secretário de Estados Unidos, né? O secretário de Estado dos Estados Unidos, que visitou Tonga, né? Não sabemos se ele se encontrou com o Besuntadão, que é o verdadeiro chefe de Estado e chefe de governo de Tonga, porém ele foi até lá para inaugurar a embaixada. É a primeira visita de um secretário de Estado dos Estados Unidos a Tonga. Então, os nossos ouvintes mais antigos nesse momento, eles têm que abrir um sorriso. Por quê? Porque eles estão por dentro dessa disputa de influência entre China e Estados Unidos na Oceania e o papel crescente da Oceania na economia mundial nos próximos anos, com suas reservas minerais, suas zonas econômicas exclusivas e a vindoura mineração no leito do mar, né? Eles já estão por dentro. E foi, repito, a primeira visita de um secretário de Estado dos Estados Unidos a Tonga para inaugurar a embaixada. E ele disse assim, que os Estados Unidos são uma nação do Pacífico, tá? Ele fez ali um trocadilho, né? We are a Pacific Nation, né? Tipo, uma nação pacífica, mas ele estava se referindo ao Oceano Pacífico. Né? Lembrando também das possessões estadunidenses no Pacífico Sul, né? Ah, sim, né? Você tem ali Guam, Samoa Americana. E a história de Samoa Americana é muito curiosa, né? Porque Samoa era um reino só. E aí você teve uma guerra civil e aí os europeus, a moda, né, europeia, falaram, tá bom, metade vai ficar com os britânicos, metade vai ficar com os alemães. E aí uma outra parte ficou com os Estados Unidos. A parte que era alemã, hoje é a República de Samoa. Né? Mas enfim, digressões à parte, né? Ele disse que vão cooperar em questões climáticas, desenvolvimento, pesca, e à medida que o engajamento chinês na região cresceu, também teve, da nossa perspectiva, um maior comportamento problemático, incluindo atividades econômicas predatórias e investimentos que foram feitos de uma maneira que minam a boa governança e promovem a corrupção. Tá? Palavras do Antony Blinken. Tá? Do Besuntadão, meu caro Matias, nós vamos passar rapidamente pela Copa do Mundo Feminina de Futebol. Tá? Passando aqui, especialmente para destacar uma coisa que você já tinha antecipado, curiosamente, né? Que foi o fato de que as Filipinas, né, estrearam na competição. As Filipinas, que foram uma posse, né, dos Estados Unidos. A maior parte das atletas são de origem dos Estados Unidos. E as Filipinas não apenas estrearam, como venceram o seu primeiro jogo. O segundo jogo, né? Mas o seu primeiro. Sua primeira vitória contra a Nova Zelândia, por cima. As né? anfitriãs. Anfitriã e que tem um time bom.
E a outra curiosidade, né, da gente mencionar aqui é que tivemos o recorde de juventude em uma Copa do Mundo, e que está ligado com o que a gente estava falando agora, né? Essa questão da presença dos Estados Unidos no Pacífico, né? A gente sempre destaca aqui no programa, no Fronteiras Invisíveis, de como o esporte ajuda a ilustrar questões mundiais, questões históricas. Então, as Filipinas é formada, né? A seleção das Filipinas é formada por muitos atletas vindos dos Estados Unidos. Nós temos também uma grande comunidade de origem coreana nos Estados Unidos e muitos militares dos Estados Unidos na Península Coreana. Datando da Guerra da Coreia, justamente. Exatamente. E aí tivemos o recorde de juventude em uma Copa do Mundo, tá? Seja feminina, seja masculina. A atleta sul-coreana Cassie Fair, que entrou em campo com 16 anos e 26 dias no jogo contra a Colômbia. Ela que é nascida... Aí alguns dos azuis falam, pô, mas Cassie Fair não é um nome coreano. O nome dela é Cassie Yoon-jin Fair. Ela tem um pai dos Estados Unidos, uma mãe sul-coreana. Ela nasceu na Coreia do Sul e foi morar nos Estados Unidos ainda bebê, né? Então, e ela também se tornou a primeira atleta multirracial a defender a seleção de futebol da Coreia do Sul. Então são aí algumas das notícias mais internacionais. E ainda falando da relação Estados Unidos-Península Coreana, tivemos a estreia da filha do principal diplomata do século XXI, a Trinity Rodman, filha do Dennis Rodman, que estreou pela seleção estadunidense. Ela tem que jogar de centroavante, que ela vai fazer muito gol de rebote. Ela é ponta, na verdade, né? Mas tá lá no ataque. É a mesma piada idiota que eu fiz aqui no estúdio, tá? Então, assim, se você não riu da piada idiota, tudo bem, tá, gente? Aí da Copa do Mundo nós vamos para uma notícia da própria Nova Zelândia, aqui para os nossos ouvintes, que é o fato de que a ministra da Justiça, ela renunciou na última segunda-feira, a Kiri Allan, tá? Ela é integrante do Partido Trabalhista, ela tem 38 anos de idade apenas. Ela era considerada ali uma pessoa que estava numa trajetória meteórica, podendo até futuramente ser primeira-ministra, e ela renunciou depois de ter sido detida, tá? Por direção inapropriada, tá? Direção careless, né? Ou seja, direção ali perigosa, e ter resistido à polícia, tá? Durante a detenção policial, tá? Quando ela foi parada. Ela renunciou novamente e depois ela disse que ela teve um episódio, tá? Ligado a uma questão de saúde mental. Então tivemos a renúncia da ministra da Justiça, né? Ela que é de origem, inclusive, nativa, tá? Da Nova Zelândia. Ela tem um pai maori e a mãe dela é de outra comunidade nativa da Nova Zelândia. Depois vamos para Papua Nova Guiné, onde o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Lloyd Austin, foi para comentar, né, para assinar, né, no acordo de cooperação de defesa entre Estados Unidos e Papua Nova Guiné. Lembrando que esse acordo foi assinado em maio e era para ter sido com a presença do Joe Biden, que seria a primeira visita de um presidente dos Estados Unidos ao país. Porém, o Joe Biden cancelou. Agora quem foi o Lloyd Austin, e ele disse que os Estados Unidos não querem uma base militar permanente em Papua Nova Guiné, mas apenas fortalecer a capacidade de defesa local. De Papua Nova Guiné, meu caro Matias, vamos para a Malásia, onde uma notícia que muitos dos nossos ouvintes viram, nos mandaram, tal. As autoridades malaias cancelaram um festival de música, o festival de música Good Vibes. É o nome, tá, gente? Não é piada. Porque uma banda britânica chamada The 1975,
tá? Eu não sei como é que eles falam isso no Geralmente é 1955. 75, no caso. É. Né? Mas enfim. Vamos chamar ele de os 1975. A banda, os 1975... Nos Estados Unidos seria o 75ers. A banda protestou contra as leis anti-LGBT do país, com o vocalista dando um beijo no baixista, no palco, durante a apresentação. E aí as autoridades malaias interferiram e ordenaram o cancelamento dos dias restantes do festival. Tá? O ministro de Comunicações disse: nunca ofenda a sensitividade de uma comunidade, especialmente de maneira que é contra os costumes e valores da cultura local. Da Malásia, vamos para o Camboja, onde tivemos eleições no último fim de semana e, como previsto, né, o Partido Popular Cambojano ficou em primeiro, só que eles perderam 5 assentos, né? São 125 assentos na Assembleia Nacional, eles tinham 125 assentos e agora ficaram com, entre aspas, apenas 120. Tá? O Partido Realista, né, conquistou 5 cadeiras, um partido mais conservador, por assim dizer. Lembrando que o Partido Popular Cambojano é um partido que foi fundado como um partido marxista-leninista, né, ali no processo da independência da Indochina, porém, no pós-Guerra Fria, ele se tornou um partido, digamos assim, ele se tornou o PMDB do Camboja, tá? Em que você une todos os setores, tá, da sociedade cambojana, governa o Camboja desde 1979, quando eles ainda eram um partido marxista, com apoio do Vietnã. Vamos lembrar, o Camboja teve o governo violentíssimo, né, do Khmer Vermelho, que era apoiado pela China. O governo do Khmer Vermelho foi deposto pelo Vietnã, tá? Ou seja, era uma briga de países socialistas, o Vietnã aliado à União Soviética. E os Estados Unidos também se aventurou lá. Isso, porque é o período da aproximação entre China e Estados Unidos, né? O período do Kissinger, que a gente falou no programa passado e tal. Então, os Estados Unidos também apoiavam o Khmer Vermelho, né? Então, o Khmer Vermelho tinha apoio da China do Mao Tse Tung e dos Estados Unidos. Depois, ele é retirado do poder pela intervenção vietnamita, que tinha apoio da União Soviética. Porém, depois da Guerra Fria, né, o Partido Popular Cambojano virou essa espécie ali de o centrão, né? Então você vai ter, dentro do partido, você vai ter desde setores mais socialistas, não sei nem se dá para usar esse termo ainda, mas você vai ter elementos ali extremamente conservadores, extremamente monarquistas também. Lembrando que o Camboja é uma monarquia, tá? É uma monarquia constitucional, uma monarquia em que o rei não apita, né, muita coisa. É uma monarquia socialista. Pois ao contrário, né, ao contrário da vizinha Tailândia, né, em que o rei tem um papel muito grande ainda. Então, o Camboja tem essa coisa um pouco paradoxal. E o outro detalhe dessa eleição é que o Hun Sen, que era o primeiro-ministro do Camboja desde 85, tá? Ele que foi integrante do Khmer Vermelho, combateu na guerra, depois ele se tornou um dissidente do Khmer Vermelho e foi um comandante militar das forças pró-Vietnã depois. Ele governa o país, repito, né, desde a década de 1980. Ele afirmou: venci as eleições, mas vou me aposentar. Tá, já governei muito tempo, tô meio cansadão, já tô aqui na terceira idade, vou me aposentar. Então, 3 dias depois, ele anunciou sua renúncia. A questão é que quem vai sucedê-lo é o Hun Mané. No caso, gente, Hun é o sobrenome, tá? Então, o Hun Mané
é o filho do Hun Sen. Tá? O Hun Mané, no caso, ele é o chefe do exército, tá? Inclusive. O vice-comandante do exército, peço desculpas. Então, ainda temos ali toda essa questão. O Hun Sen, na verdade, eu falei da aposentadoria, mas eu peço desculpas porque eu estou conferindo aqui no Khmer Times. Ele vai continuar senador, tá? Se vocês quiserem conferir, tá lá. Prime Minister Hun Sen announces resignation no Khmer Times, que é o principal jornal em inglês do Camboja, tá? Então, esse é a pegadinha, né, no Camboja. Do Camboja, meu caro Matias, nós vamos para a China. Na semana passada, nós comentamos que o então ministro de Relações Exteriores, o Qin Gang, ele estava há um mês sem aparecer em público, estava ali sumido, né, não se sabia se era uma questão política, se era uma questão de saúde. Pois bem, essa semana foi oficializada a remoção dele do cargo e foi reconduzido o Wang Yi. Né? O Wang Yi, que era o ministro de Relações Exteriores da China anterior, ficou praticamente 10 anos no cargo. Ele, nesse período de sumiço, né, continuou na prática, né, no cargo. Tá? Ele é um homem de confiança do Xi Jinping, então o Wang Yi foi reconduzido ao cargo. O Qin Gang, ele era um político jovem, tá? Ele tem 57 anos de idade, ou seja, né, ele não é da mesma geração do Xi Jinping. Não foi dada uma justificativa para a troca ministerial, então ainda não se sabe se é uma questão política, se é uma questão de saúde. Tem gente falando até que seria uma questão de um caso extraconjugal, na verdade, né? Mas o fato é, não se sabe. Agora, uma coisa muito curiosa, né, é que no site do Ministério de Relações Exteriores não tem mais referências ao Qin Gang. Tá? Se você entrar lá e digitar o nome dele, não tem mais, assim, sumiu. Tá? E quem fez um perfil breve, mas interessante dele, foi o nosso querido Igor Patrick, né, que hoje estuda, né, na China. Ele é colunista da Folha de São Paulo e é nosso ouvinte, né? Ele já tweetou umas 2, 3 vezes coisas muito carinhosas pra gente, então um abraço pro Igor, né? Se estiver em São Paulo, eu não sei se ele está em São Paulo, se está na China, enfim, mas se estiver aqui, né, vem aqui no estúdio, enfim, tá feito o convite no ar, então um abraço pra ele que, repito, fez esse breve perfil. Da China, meu caro Matias, nós vamos para a Península Coreana, tá? Começando pelo fato de que o Comando das Nações Unidas, né, que é chefiado pelos Estados Unidos, anunciou que iniciaram o diálogo, né, com a Coreia do Norte, né, com a República da Coreia do Norte. Lembrando, Coreia do Norte e Coreia do Sul são nomenclaturas mais simples, não são nome oficial dos países, e os coreanos são um povo só. Tá? E lembrando que essa semana marcou 70 anos do armistício. Exatamente, né? Do armistício que congelou a guerra. A gente vai falar um pouquinho, inclusive, do desfile militar da Coreia do Norte. E do vídeo. Né? Mas o Comando das Nações Unidas anunciou que já começaram as conversas com a Coreia do Norte para né, eventual devolução do soldado Travis King, aquele que cruzou ilegalmente o paralelo 38, que ele estava sendo enviado para o Texas para enfrentar ali acusações a um julgamento militar. Enfim, também essa semana a Coreia do Norte lançou mais 2 mísseis balísticos rumo ao mar, num movimento, né, que é simultâneo à chegada de um segundo submarino nuclear na Península Coreana, o USS Annapolis. Teve um ouvinte nosso no Twitter que falou: pô, Felipe, vocês não falaram que era o USS Kentucky? Então, tem 2 agora lá. Tá? Os Estados Unidos ancoraram 2 submarinos nucleares na Coreia do Sul. Tá? São os primeiros a virem desde a década de 1980. Lembrando... E Anápolis, pelo menos, fica à margem do Oceano Atlântico, né? Eu não sei onde fica Anápolis. É a capital de Maryland. Ah, olha só. Vivendo e aprendendo.
E lembrando que assim... Na verdade, não é bem no Atlântico, né? É um rio. Braço de rio que vai desembocar no Atlântico. Mas, inclusive, é na cidade de Anápolis que está localizado a Academia Naval. O Matias está fazendo esse comentário porque semana passada a gente brincou que o USS Kentucky é o Minas Gerais deles, né? Mas lembrando que um submarino de propulsão nuclear não é a mesma coisa que um submarino carregando armas nucleares. Esses dois são de propulsão nuclear e o Kentucky também carrega armas nucleares. E aí, como, né, o Matias mencionou, tivemos os 70 anos, né, do armistício da Guerra da Coreia e por conta disso tivemos um grande desfile militar, né, na Coreia do Norte, né, em Pyongyang. E aí tem duas coisas interessantes, não só duas coisas, mais coisas interessantes a gente mencionar, mas uma delas é que nós tivemos a presença, tá, do Sergei Shoigu, que é o ministro da Defesa da Rússia, né, o general bombeiro. É a primeira visita de um ministro da Defesa russo, né, à Coreia do Norte. Tá? É a primeira, porque antes disso era a União Soviética, então não dá nem para falar que é a primeira visita desde 91, né? Porque antes disso não era o ministro da Defesa russo. Tá? E também tivemos a presença de uma delegação chinesa, tá, no desfile. E por que isso é interessante? Isso é curioso, né? A faixa, né, que está lá no vídeo oficial, inclusive, né, a faixa escrita em coreano e russo fala: bem-vindo, camarada ministro da Defesa da Federação Russa, Sergei Shoigu. Isso é interessante porque a Coreia do Norte, né, na sua parada militar, desfilou os seus mísseis estratégicos. E vamos lembrar, o programa de mísseis balísticos da Coreia do Norte é ilegal pelo Conselho de Segurança da ONU. A China e a Rússia condenaram o programa de mísseis balísticos da Coreia do Norte. Tá? Há muitos anos atrás, os nossos ouvintes vão se lembrar, a gente, né, modéstia à parte, uma das poucas coisas que eu tenho orgulho mesmo é a nossa cobertura em relação à Península Coreana aqui. Mas as sanções contra a Coreia do Norte, elas foram aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU, gente. Elas não são sanções... Você tem as sanções unilaterais dos Estados Unidos, mas você também tem as sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança, consequentemente por Rússia e China, que são especialmente em relação ao programa de mísseis balísticos da Coreia do Norte e o seu programa, os seus testes nucleares. Então, você ter ali... você tá cometendo um crime na frente do policial, digamos assim. Aí o policial tá assistindo o crime, ele recebeu a faixa de bem-vindo, né? A outra questão interessante do desfile é que dentre as armas que foram exibidas, né, tivemos a exibição de drones aéreos, tá, pela Coreia do Norte, com desenho muito parecido com o drone Reaper dos Estados Unidos. Muito provavelmente isso é sinal de uma crescente cooperação entre Coreia do Norte e Irã, uma cooperação que também existe há anos, também em relação a motores de foguetes, tá? Eu vou recapitular um negócio que eu expliquei aqui, acho que, sei lá, era 2017, por aí. O programa de mísseis da Coreia do Norte se beneficiou muito das crises ucranianas, tá? Porque a Ucrânia, gente, pós-União Soviética, herdou um know-how enorme em relação a temas nucleares, aeroespaciais, né? Quando o governo brasileiro, não lembro se foi o governo Lula ou se foi o governo Dilma, né, foi assinar um acordo de cooperação espacial com a Ucrânia, muita gente fez piada e tal, mas a Ucrânia tem um know-how enorme nesse assunto. Só que você tinha um país, né, que você estava criando o Estado e que passou por diversas crises políticas, econômicas, né? Aí você teve a anexação da Crimeia em 2014 e tal. Que contribuiu para esse cenário de crise política em relação a profissionais capacitados ucranianos. Tá? Então, o que acontece? Muitos cientistas ucranianos foram para a Coreia do Norte. Tá? Ou venderam o seu conhecimento, venderam plantas e tal para a Coreia do Norte. Tá? E a Coreia do Norte depois colaborou com o Irã.
Então, esses drones aéreos da Coreia do Norte muito provavelmente são em cooperação com o Irã. E a Coreia do Norte também exibiu drones marítimos pela primeira vez. Tá? Um negócio que muita gente achou que era um torpedo gigante, mas não, é um drone. Né? Os drones marítimos, muitos deles são basicamente isso, um torpedão que você vai ter uma autonomia muito grande, ele pode mudar de rota, enfim. E finalmente tivemos o vídeo, né, que o Matias mencionou, que eu postei um trechinho nas redes sociais, né, tanto no Twitter do Xadrez Herbal, agora não é mais Twitter, né, agora é X, né, quanto no Instagram, no meu Instagram. Inclusive siga a gente no Instagram, tá, ó, é Felipe Figueiredo XV, tudo junto, Felipe com I, e Joe Matias Pinto, Joe YO. Que você, né, colocou lá vídeos de temática militar, vídeos patrióticos no telão, e os vídeos de temática militar em quase todo lugar do mundo, né, eles costumam ser meio galhofa, assim, tá? Eu sei que nós temos ouvintes que são militares e tal, e a gente tá falando disso. Não é aqueles vídeos assim de se você faz 18 anos esse ano, Alice, blá, 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 tal. E aí mostra, por exemplo, tipo um caça-gripen passando. Não, o recruta da Força Aérea ele não vai nem chegar perto de um Gripen. Mas enfim. E aí teve um vídeo, né, com ali militares de um destacamento especial ali de comandos da Coreia do Norte treinando. Né, e os caras, assim, tudo saradão, tudo forte, praticando artes marciais e tal, blá, blá, blá. Aí um cara vai lá e dá uma testada num prego numa árvore, entendeu? Ele usou a própria testa de martelo. Aí eu não pude não dar risada e pegar esse trechinho e postar, né? Mas enfim, eu assisti diversos trechos ali da parada e tal, com legendas em inglês geradas automaticamente. Mas, enfim, e aí esse trecho obviamente chamou atenção. Da Península Coreana, meu caro Matias, nós vamos passar rapidamente pelo Japão, já que o Japão divulgou na última quarta-feira, dia 26, os seus dados censitários. E o país sofreu a sua maior perda populacional desde 1968, que é quando o atual modelo de censo é feito. A população japonesa encolheu em 805 mil pessoas, tá? Em 2022, tá? Comparando 1º de janeiro de 2022 com 1º de janeiro de 2023. Tá? Repito, essa é a maior queda desde 1968, que é a data quando começou esse atual formato de registro. E é o 14º ano seguido de queda populacional japonesa. Tá? Lembrando que o Japão soma 2 elementos complicados. Um deles é taxas baixas de natalidade, ou seja, japoneses têm poucos filhos, e uma população cada vez mais idosa. A população japonesa é uma população que vive muito, tá? Isso não é um problema, tá? Antes que alguém fale, não, né? Alguns economistas, exatamente, né? Teve economista, teve lá aquela outra lá que falou, né, que óbito também é alta, né? Então, assim, a população japonesa vive muito, isso é algo bom, tá? Mas a população japonesa tem se tornado cada vez mais idosa e não tem tido um rejuvenescimento, digamos assim, devido à baixa taxa de natalidade. Tá? É a segunda população mais velha apenas de Mônaco, que, enfim... que é para onde os velhos vão aposentar. Para efeitos estatísticos... É insignificante, né? Mônaco é um país que você tem esse viés de seleção, né? Onde pessoas idosas que juntaram patrimônio e tal, enfim... Querem pagar menos imposto. Querem ficar no cassino e tal, vão para lá para se aposentar. Vão assistir a Fórmula 1 ali e tal. Enfim... Então, e assim, vamos lembrar, e é muito curioso isso em relação ao Japão, porque o Japão tem a solução disso, entre aspas, na palma da mão. Que é o fato de que o Japão tem uma diáspora enorme e de descendentes enormes.
né? Só que aí você entra questões de preconceito, né? Barreiras culturais também fazem parte, né? Enfim, então o governo japonês, vamos lembrar, né? Algumas semanas atrás a gente comentou aqui, né? O governo japonês passou a dar incentivos financeiros, né, para a população ter mais filhos. Só que eu não seria primeiro, né? Eu não seria primeiro-ministro japonês, né, por vários motivos, mas primeiro é que você não é japonês. Isso, mas se eu fosse o Fumio Kishida, eu ia falar, olha só, né, nós temos essa enorme diáspora, venham pra cá, né, se você tem esse problema populacional, né? E o Japão tem um outro problema também, que em algum momento vai estourar, que é o fato de que o Japão é um dos países mais endividados do mundo. Mas, enfim. Do Japão, meu caro Matias, nós vamos para os Estados Unidos. A gente vai passar aqui rapidamente por várias notícias dos Estados Unidos, né? Começando uma notícia curiosa, né? Nós temos um processo criminal que está rolando nos Estados Unidos, né, contra o Sam Bankman-Fried, né, que fundou lá aquela FTX, que era um dos principais centros de criptomoedas e tal, né, um dos principais corretores de criptomoedas. E aí foi revelado no processo um memorando em que ele pretendia comprar a ilha de Nauru e construir um bunker anti-apocalipse, tá? E eu achei essa notícia bizarra, até porque, assim, desculpa te avisar, cara, mas Nauru não é um bom lugar pra isso, porque Nauru vai afundar, tá? Ainda mais fazer algo subterrâneo. Pois é, e aí é importante lembrar, né, que você tem toda uma indústria, né, dos bunkers, dos shelters anti-apocalipse, né, inclusive apocalipse climático, que estão sendo construídos por bilionários. A gente não está falando só daqueles birutas dos Estados Unidos, né, a gente está falando de bilionários que sabem o que está rolando, que sabem o que estão fazendo, né, e aí você tem toda essa indústria e tal. A principal empresa delas é a Vivos, né, que é Vivos mesmo, né, tipo, ficar vivos. Aí depois, meu caro Matias, passando para terça-feira, no dia 25, em que a Força Aérea dos Estados Unidos reclamou, né, que um caça russo na Síria danificou um dos seus drones Reaper, né, o mesmo modelo que a gente mencionou, voando bem próximo a ele e disparando flares, né, aquela isca incandescente, né, que é utilizada para desviar mísseis e radares guiados por calor, né? Então, e aí teria danificado os sensores do drone, e os Estados Unidos reclamaram da postura da Força Aérea Russa. Também no dia 25, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decretou, né, o estabelecimento de um memorial nacional, um monumento nacional, que vai honrar a memória de Emmett Till e sua mãe, a Mamie Till Mobley. Tá? O Emmett Till faria 82 anos de idade. Ele foi linchado em 1955 e foi um episódio muito traumático, porque assim, ele foi linchado, uma morte extremamente violenta, tá? A socos e pauladas. Ele ficou completamente desfigurado e a mãe dele determinou que o velório fosse com caixão aberto, para que a imprensa e as pessoas, nas palavras dela, vissem o que fizeram com o filho dela. Tá? Ele tinha 15 anos de idade, né? E ele foi linchado por ter supostamente assoviado para uma mulher branca no Mississippi. Tá? Teria passado uma mulher branca, ele teria feito fio-fio, alguma coisa assim. Teria, né? Vejam, teria. Né? E aí ele foi linchado, espancado até a morte, e a mãe dele tomou essa decisão, e foi um evento muito, muito traumático na época e que colaborou para as pessoas começarem a se tocar dos problemas da segregação racial nos Estados Unidos. E ele tinha 13 anos na época. 13? Eu falei 15, não, então 13 anos na época. Ele que nasceu em Chicago, mas esse crime aconteceu no Mississippi, né? Isso. Essa semana também o Kevin McCarthy, né, o líder da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, republicano, disse que as investigações contra o Hunter Biden, né, o filho do Joe Biden, estão chegando no nível do inquérito de impeachment. Tá? Começou uma discussão legal, né, se você poderia
né, ter esse comentário, tal, se isso teria sido uma ameaça. As palavras dele foram: este presidente utilizou algo que não vimos desde Richard Nixon para instrumentalizar o governo em benefício de um familiar, negando ao Congresso a capacidade de supervisionar. Também nos Estados Unidos, meu caro Matias, um juiz federal suspendeu as medidas, né, do governo Joe Biden que aumentavam as restrições aos solicitantes de asilo, né, porque, lembrando, o título 42, né, ele venceu algumas semanas atrás, como a gente mencionou. O governo Joe Biden, pelo decreto, né, voltou a reinstaurar algumas dessas medidas anti-imigração, e agora o juiz federal John Tigar disse que essa medida é ilegal e o governo dos Estados Unidos já avisou que vai recorrer. Ao mesmo tempo, o Departamento de Justiça afirmou que vai processar o estado do Texas por ter colocado barreiras flutuantes no Rio Grande para deter imigrantes e pessoas buscando refúgio de cruzarem o rio. Também nos Estados Unidos, apenas passando aqui por essa notícia, né, o senhor David Grush, né, que tem se tornado uma celebridade nas internets, né, ele é um ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele, em depoimento, né, na Câmara dos Deputados dessa semana, ele disse que o governo dos Estados Unidos ele tem posse, tá, de restos orgânicos não humanos, tá? Basicamente dizendo, olha só, o governo dos Estados Unidos está em posse de ETs. E aí essa notícia circulou bastante e, né, existe o fenômeno, né, de que as pessoas elas só leem a manchete muitas vezes, né? Que é, né, infelizmente, algo normal né, em tempos de redes sociais e tal. Só que é importante mencionar que quando no depoimento dele, né, pediram por provas, ele disse que ele não tinha provas e perguntaram se ele viu isso em primeira mão. Ele disse que não. Ele disse que em relação a essa posse, né, de restos orgânicos não humanos, ele ouviu de pessoas, tá? E aí, assim, eu só queria fazer um comentário sobre esse assunto, porque, né, como os nossos ouvintes sabem, eu gosto muito de ficção científica. Eu acredito que é muito improvável, né, que nós estejamos sozinhos no universo, né, meu caro Matias? Mas, assim, o programa nuclear israelense, por exemplo, né, ele envolveu ali centenas, talvez ali alguns milhares de pessoas, tá? Em toda a história. E nós temos um delator que tirou fotos, que mandou material para a imprensa, que jogou tudo no ventilador, que foi o Mordechai Vanunu. Por que eu tô dando esse exemplo? Porque, assim, se a gente pensar lá, Área 51, Roswell, né? A gente está falando de décadas já, tá? Em que dezenas de milhares de pessoas potencialmente tiveram contato com esse assunto, né? Então, astronautas, oficiais de inteligência das Forças Armadas dos Estados Unidos, os oficiais generais, o comandante da Área 51, os funcionários, blá, 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 blá. Em décadas não teve nenhum delator, gente. Como assim? Para mim, isso estatisticamente não faz sentido. Porque, assim, um general aposentado, sabe? Alguma coisa assim. Teve um astronauta que disse que, né, viu coisas e tal, mas sem muitas provas. Não é mais um general aposentado, algum oficial de inteligência, sabe? Nem que seja porque o TMZ ofereceu uma bolada de dinheiro pra ele, sabe? Não precisa nem ser por razões ideológicas, que seja porque o TMZ ofereceu uma bolada pra ele, sabe? Então isso que eu acho muito estranho, porque sempre que aparece um delator e tal, alguma coisa assim, é sempre que você, ouvi dizer, ouvi falar, bababá, nunca tem nada, sabe? Enfim. Então é isso, por isso que eu sou muito cético em relação a esse tipo de coisa, esse tipo de depoimento e tal.
Também em relação aos Estados Unidos, meu caro Matias, o Departamento de Estado anunciou que vai se encontrar com integrantes do Talibã no Catar, né, para dialogarem, né, sobre questões ligadas ao novo governo talibã no Afeganistão. Tá? Também em relação aos Estados Unidos, ontem, dia 27, o Departamento de Educação disse que vai abrir uma investigação contra a Harvard University, devido à sua política de legacy admissions, né? Admissões do legado. Né? Que significa isso? Herdeiro. Exatamente. Se você é filho de aluno, se você é, né, neto de aluno e tal, você ganha um bônus aqui no processo de entrada. Né? Você é um Harvard Man. Né? Eu vi essa notícia, eu lembrei daquela cena do perfume de mulher. Não, achei que você ia falar dos gêmeos Winklevoss. Não, essa história eu não lembro. Não, do A Rede Social. Ah, tá. Bem lembrado, bem lembrado. Mas eu lembrei da cena do perfume de mulher, né? Do Birdman, né? Que todo mundo ali é filho de alguém e tal. Ou então, um documentário, né? Quando o Carlton vai fazer entrevista pra Yale, né? E o pai dele era aluno, né? Não, Princeton. Princeton, isso, né? E naquele documentário chamado Fresh Prince of Bel-Air. E você assistiu o remake dramático falando nisso? Assisti, achei... Eu nem tive vontade de assistir, na verdade. Eu assisti a primeira temporada, o começo da segunda e não me... Eu achei o twist... Assim, a premissa é interessante, né? Você tem uma abordagem mais realista. Mas os atores não são tão carismáticos. Esse que é o problema. Eu assistiria se o novo Tio Phil fosse interpretado pelo Alfonso Ribeiro. Né? O Carlton original. Continuando, meu caro Matias, o Jake Sullivan, né, o Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, anunciou que vai se encontrar com o MBS, o príncipe saudita, em Jeddah, essa semana. E falando em encontro, né, quem foi recebido na Casa Branca hoje, né, foi a Giorgia Meloni, né, a primeira-ministra da Itália, né, do partido, né, neofascista Fratelli d'Italia, né, apologético do fascismo, no mínimo, a gente já comentou aqui do histórico do partido, e conversaram sobre Ucrânia e também sobre questões em relação à China. Tá? Disseram que ambos estão na mesma posição contra as atrocidades cometidas pela Rússia, né? Enfim, conversaram ali sobre diversas cooperações, também conversaram sobre a eventual participação italiana na iniciativa, né, da chamada Nova Rota da Seda da China, enfim. Então tivemos esse encontro. Hoje a gente vai falar mais de notícias italianas mais pra frente, tá? E a gente fecha esse nosso giro pelo Pacífico, meu caro Matias, no México, né? Já que, nessa semana, o grupo interdisciplinar de especialistas independentes publicou o seu relatório, tá, em relação ao caso dos 43 estudantes, né, de 2014, afirmando que as forças de segurança locais, estaduais e federais foram complícitas no episódio, esconderam documentos, tá, que mostravam essa responsabilização, afirmando que as agências de inteligência mexicanas, a Marinha e o Exército, sabiam a cada minuto onde os estudantes estavam. Tá? Lembrando que esse painel investigativo foi nomeado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? Da Costa Rica. Né? Então, afirmando categoricamente que as forças de segurança mexicanas foram complícitas no caso. Tá? Lembrando que os restos mortais de apenas 3 dos 43 estudantes já foram identificados. Logo depois, o presidente López Obrador, numa conferência de imprensa, disse que era uma falsidade que os militares mexicanos prejudicaram as investigações e que era mentira que o Exército e a Marinha não ajudaram no caso.
tá? E que se algum progresso foi feito, é exatamente por conta da cooperação da Marinha e do Exército. Só que aí, o relatório e o Lopes Obrador, eles estão falando um pouco de coisas diferentes, né? Porque ele citou, por exemplo, o fato de que 2 generais foram presos, né? Só que o relatório está falando que na hora do sequestro, as Forças Armadas foram complícitas. O que o Lopes Obrador está falando, não, as Forças Armadas cooperaram com as investigações posteriores. Tá? Então não sei se ele está mudando o foco de propósito, né, ou se foi só uma confusão, mas enfim. Então, publicado o relatório que deixa claro que as forças locais e estaduais, né, ou seja, Polícia do Estado e as Forças Armadas tiveram participação, ou no mínimo omissão, nesse caso, que é a maior violação coletiva de direitos humanos da história recente mexicana.